Olá, pessoal! Nesta aula, nós falaremos sobre o código genético. Veremos um pouquinho sobre o DNA, o RNA, que são os nossos ácidos nucleicos, sobre a síntese proteica e nosso tópico especial desta aula, que será a mutação gênica. Os ácidos nucleicos possuem a função de armazenamento e transmissão da informação genética. Nós temos o DNA, ou ADN, a sigla em português, que armazena a informação genética na maioria dos seres vivos, e o RNA, que vai armazenar a informação genética em alguns vírus e estará traduzindo a informação genética para que o nosso organismo produza proteínas. Eles são polinucleotídeos, ou seja, moléculas grandes compostas por vários nucleotídeos ligados entre si. Esses nucleotídeos possuem em sua composição um grupo fosfato, uma pentose, que pode ser a ribose ou a desoxirribose, dependendo do ácido nucleico, e uma base nitrogenada, que vai ser o fator diferenciador desses nucleotídeos. Essa base nitrogenada vai definir qual é o tipo de nucleotídeo que nós teremos. Quando temos só a pentose ligada a uma base nitrogenada, nós temos um nucleosídeo. E esse nucleosídeo, quando recebe um grupo fosfato, ele passa a se chamar nucleotídeo. As bases nitrogenadas que nós temos são a adenina e guanina, classificadas como purinas. Nós podemos ver que elas possuem 2 anéis em sua composição. E as outras 3 são a citosina, timina e uracila, que são classificadas como pirimidinas e possuem apenas um anel. A timina, ela estará presente apenas no DNA e a uracila estará presente apenas no RNA. O DNA possui a conformação clássica que todo mundo conhece, que é essa dupla fita em espiral. A composição dessa espiral a partir desses nucleotídeos, nós temos a formação desse corrimão. O grupo fosfato está ligado à pentose, que no caso do DNA é a desoxirribose, que por sua vez está conectada a uma base nitrogenada formando o nucleotídeo. Esses nucleotídeos se ligam entre si a partir de ligações fosfodiéster. Essas ligações fosfodiéster, elas acontecem entre a pentose e o grupo fosfato do nucleotídeo seguinte. As bases nitrogenadas, para que tenhamos essa estrutura do DNA, elas realizam ligações entre si também, a partir do que nós chamamos de pontes de hidrogênio, ou ligações de hidrogênio. As adeninas, elas se ligam às timinas e as guaninas se ligam às citosinas. Entre a adenina e a timina, nós temos ligações duplas de hidrogênio. E entre a guanina e a citosina, nós temos ligações triplas. Por isso, quando precisamos separar as duas fitas do DNA, a separação entre adenina e timina vai acontecer mais facilmente do que a separação entre guanina e citosina. Além disso, para que nós tenhamos a estrutura em forma de hélice, aquela configuração em forma de hélice do DNA, isso acontece por causa da polaridade da parte do fosfato, do grupo fosfato, porque o grupo fosfato vai ter carga negativa, e essa carga faz com que a molécula de DNA tenha aquela conformação em forma de espiral. Devido a essa ligação entre as bases, nós vamos ter o que chamamos de relações de Chargaff, que as relações de Chargaff dizem que a quantidade de adeninas vai ser igual à quantidade de timinas, e que a quantidade de citosinas vai ser igual à quantidade de guaninas. Isso acontece porque eles vão aparecer em mesma frequência, né? A frequência de A para T vai ser igual a 1, e a frequência de C para G vai ser igual a 1 também. Não quer dizer que A e C vão aparecer sempre da mesma forma, e que T e G, ou vice-versa,
vão aparecer com a mesma frequência. Apenas essas moléculas que estarão ligadas entre si. O que faz sentido, né? Porque sempre que nós tivermos uma adenina, teremos uma timina, e sempre que tivermos uma guanina, teremos uma citosina ligada a ela. O DNA se localiza dentro do núcleo das células eucariontes, está disperso no citoplasma das células procariontes. Nós veremos mais para frente qual é a diferença entre esses dois tipos de células. E se localiza no interior das mitocôndrias e cloroplastos. Ele possui propriedades como a replicação e transcrição, que nós veremos a seguir. A replicação é a capacidade de duplicação do DNA. Nós teremos a formação de duas novas moléculas filhas, e cada uma delas vai ter uma fita antiga, ou seja, uma fita do DNA que originou elas duas, e uma fita nova, que vai ter sido recém-sintetizada. E por isso nós dizemos que a replicação ela é semi-conservativa. Por causa disso, nós temos o DNA antigo formando dois novos DNAs, só que cada um desses DNAs vai receber uma fita antiga e uma fita nova. A replicação acontece quando a gente tem uma enzima chamada helicase. Ela vai fazer com que esse DNA ele se desespiralize e fique reto, né? Fique aberto. E nós teremos também uma enzima chamada topoisomerase que vai fazer com que esse DNA permaneça aberto, enquanto a helicase passa abrindo o DNA. Para que seja sintetizada a nova fita, nós teremos uma outra enzima chamada DNA polimerase. Essa DNA polimerase, ela vai fazer com que os nucleotídeos que vão se juntar a essa molécula de DNA para fazer a nova fita, eles se unam, eles se identifiquem, né, com as bases em questão e se unam a elas. E as ligações de hidrogênio serão feitas a partir de outra enzima chamada DNA ligase. Um fato curioso que acontece durante a replicação é que um lado da fita ela vai acontecer em uma direção, e para que o outro lado da fita também aconteça nessa mesma direção, a gente vai ter a formação dos fragmentos de Okazaki. Por quê? A molécula de DNA ela tem um sentido, uma direção, né? Que é o 5' 3'. E a replicação ela vai acontecer nesse sentido do 5', 3'. Então, os novos nucleotídeos eles vão sendo ligados nessa fita 5', 3' dessa forma. Só que na fita de baixo, a direção 5', 3' dela é da nossa direita para a nossa esquerda. Então, isso faria com que a DNA polimerase tivesse que sintetizar a nova fita a partir desta direção, que ficaria ao contrário da primeira. Então, para que ela faça na mesma direção, ela precisa criar fragmentos, ou seja, ela vai começar por um ponto e ir na direção 5', 3', ou seja, da direita para a esquerda, e aí ela vai pular de novo para um ponto mais para frente. E aí volta a fazer a sintetização. E aí pula para frente de novo e volta a fazer a sintetização. Temos também a transcrição, que é a síntese de RNA. Na transcrição, a gente transcreve a sequência de nucleotídeos representada pela mensagem gênica. Na transcrição, nós temos a molécula de DNA sendo aberta também por uma enzima helicase. E o que acontece é que uma outra enzima chamada RNA polimerase vai ser a responsável por associar os nucleotídeos que estarão, né, no núcleo, soltos, dispersos pelo núcleo, e fazendo com que eles se liguem aos nucleotídeos que estão presentes no DNA para que seja transcrita a fita nova de RNA. Então, essa fita está sendo transcrita nessa direção. Ou seja, isso aqui que está aqui para fora é o que já foi transcrito. Então, qual que é a diferença do RNA para o DNA? O RNA vai ter uma ribose ao invés de uma desoxirribose. A estrutura do nucleotídeo vai ser a mesma, só que a pentose vai ser uma ribose ao invés de desoxirribose.
Como nós dissemos antes, nós teremos uma uracila ao invés de timina. Então, todas as vezes que nós formos fazer o pareamento entre A e um outro nucleotídeo para formar o RNA, esse outro nucleotídeo vai ser uma uracila ao invés de uma timina. E a gente vai ter apenas uma fita de ácido nucleico, ao invés de ter duas fitas. Ao invés de ter duas cadeias, a gente vai ter uma cadeia simples. Como nós podemos ver aqui, o DNA ele tem a configuração de fita dupla e o RNA vai ter a configuração de fita simples. Então, vamos fazer um treino aqui rápido. Se nós temos uma molécula de DNA com essas bases nitrogenadas, com essa configuração de bases, quando formos sintetizar a molécula de RNA, ela acontecerá desta forma. Uma uracila vai se ligar a uma adenina se liga a timina, uma citosina se liga a guanina, uma guanina se liga a citosina, novamente, uma uracila se liga a adenina, e assim por diante. E depois essa molécula de RNA vai sair do DNA e ser levada até o citoplasma. Teremos 3 tipos de RNA, que é o RNA ribossômico, ou RNAR, o RNA mensageiro, ou RNAM, e o RNA transportador, ou RNAT. O RNA ribossômico, ele é um RNA que, quando associado a nucleoproteínas, ele vai formar os ribossomos. Os ribossomos são organelas celulares que possuem uma subunidade maior e uma subunidade menor, que elas, quando ficam juntas, vão ser o ribossomo de fato, e serão importantes para a gente produzir proteínas. Aqui é o ribossomo fechadinho, do jeito normal dele, com as duas subunidades unidas. E quando essas duas subunidades estão unidas, ele vai apresentar 3 sítios, onde o RNA mensageiro vai se localizar nessa região pontilhada e ser traduzido. Temos também o RNA mensageiro, o RNAM, que é a cópia da mensagem genética, ou seja, ele é o gene, ele é a informação que vai produzir proteínas. Então, nós temos lá a sequência que foi copiada do DNA, só que nós temos uma coisa diferente que vai aparecer aqui, que são os códons. Os códons são a sequência de nucleotídeos que vão determinar os aminoácidos que vão compor a proteína. E eles são lidos de 3 em 3 nucleotídeos, de 3 em 3 bases. Então, começando pela primeira, se nós temos um A, U, G, A, C, G, o A, U, G vai formar um códon. O ACG vai formar outro códon. O GAG vai formar outro códon. E cada um desses códons vão sintetizar um aminoácido que, por sua vez, a sequência desses aminoácidos vão formar a proteína. O RNA transportador, ele vai realizar o transporte de aminoácidos do hialoplasma ou citoplasma para os ribossomos, para que a gente faça com que esses aminoácidos eles sejam identificados. A estrutura do RNAT é em trevo de 4 folhas, né? Porque ele vai ter essa região de ligação com o aminoácido. É nessa região que o aminoácido vai se ligar ao RNAT. E nós temos essa região embaixo, que é o anticódon. Essa região é a que vai identificar os códons do RNAM para se ligar a essa sequência, para identificar essa sequência e fazer com que esse aminoácido seja ligado a um outro aminoácido para polimerizar a nossa molécula de proteína. Sobre o código genético, nós temos que todos os seres vivos existentes na Terra apresentam 2 propriedades típicas, que é a autopreservação, ou seja, se manter vivo, fazer com que a sua espécie se mantenha viva, né, e adaptada ao ambiente, e a autorreprodução, que vai ser o aumento da população. Com isso, nós temos o dogma central da genética molecular, que está relacionada às propriedades do DNA, né? O DNA ele tem a capacidade de se replicar, de aumentar a sua quantidade,
E ele também sofre transcrição, que é a formação de uma molécula de RNA, que, por sua vez, essa molécula de RNA é traduzida para uma proteína. Nós temos o caso também da transcriptase reversa, que é a capacidade de transformar um RNA em um DNA inicial. E haverá uma correspondência direta entre o DNA e a proteína. Por quê? A sequência que nós temos no DNA vai ser convertida em uma sequência de RNA, que, por sua vez, vai definir qual vai ser a sequência de aminoácidos de uma proteína. Então, é o DNA que de fato está definindo, né? O DNA armazena a informação para a gente sintetizar as proteínas. Ele é representado, o código genético é representado por A, U, G e C, que são os nucleotídeos. Então, vamos fazer uma reflexão aqui. Nós temos 4 tipos de nucleotídeos, só que 3 desses nucleotídeos vão formar um códon. Então, se nós pegarmos, né, fazemos uma permutação aqui, nós temos 64 possibilidades de aminoácidos, né? Porque esses 4 nucleotídeos podem se combinar de 3 formas diferentes para formar um códon. E um códon vai determinar um aminoácido. Então, nós temos 64 possibilidades de códons para formar aminoácidos. Mas espera aí, nós só temos 20 tipos de aminoácidos. 20 tipos diferentes de aminoácidos que nós conhecemos. E agora? A gente fica igual o meme da Nazaré. Não, gente, não é bem assim. O que acontece? A gente vai ter a ocorrência de diversos tipos de códons sintetizando, às vezes, um mesmo aminoácido. E nós temos 4 códons que vão ser muito importantes. O primeiro é o códon de iniciação, que é um códon de metionina, que vai sintetizar uma metionina, né? Esse códon vai fazer com que se inicie a síntese proteica. E esses outros 3 códons, que são códons de finalização, que vão fazer com que a síntese proteica se finalize. A partir disso, nós temos 2 propriedades para o código genético. Ele é degenerado porque um aminoácido pode ser produzido a partir de vários códons, e ele é universal porque um códon vai sempre produzir o mesmo tipo de aminoácido. Então, um códon vai sempre produzir o mesmo tipo de aminoácido. Sobre a síntese proteica, a tradução, nós teremos algumas etapas importantes para que ela aconteça. A primeira etapa da síntese proteica é a transcrição do RNA. O RNA vai ser formado no núcleo, a partir da molécula de DNA, e ele vai ser levado até o ribossomo que está no citoplasma da célula. Depois disso, a gente vai ter a identificação do códon de iniciação. E os RNATs, eles vão trazer os aminoácidos que estão no citoplasma até os ribossomos para fazer com que haja síntese. Então, a gente tem a metionina, né, o códon de iniciação na molécula, um RNA transportador, que está representado por esse emaranhadinho aqui, ele vai trazer um aminoácido. Ok, ele vai identificar o primeiro códon. Nisso, vem um segundo RNA transportador e identifica o segundo códon. Esses 2 aminoácidos vão sofrer uma ligação peptídica, eles vão se unir. É o que nós temos nessa figura. Depois que a gente já teve várias etapas, aqui, né, estão representadas umas etapas para frente, a gente vai vendo que os aminoácidos eles vão se ligando a partir de ligações peptídicas e formam uma cadeia polipeptídica, que vai ser a nossa proteína. O RNA transportador anterior, ele sai por um dos sítios e entra no primeiro sítio um outro RNA transportador, o RNA transportador seguinte, para fazer com que esse novo aminoácido se ligue à cadeia. E, com isso, o ribossomo ele vai se movendo para a nossa direita. Ele se move nessa direção. Enquanto o RNA-M, ele se move para a esquerda. Ele vai se mover na direção da seta. Por fim, nós temos a mutação gênica.
A mutação gênica, ela é uma mudança na estrutura do gene. Ela acontece a partir de uma alteração na sequência de bases do DNA que vai ocorrer por um erro no processo de replicação. Isso vai fazer com que a gente tenha uma alteração no código genético e, consequentemente, pode haver uma característica do organismo sendo mutada, sendo mudada, modificada. Nós temos a substituição, que é uma mutação onde, ao invés de nós termos o pareamento entre as bases tradicionais, né, um G com um C e um A com um T, a gente vai ter um pareamento errado, ou seja, um T, uma timina, nesse caso, considerando que essa primeira fita é a nossa fita principal e a segunda é a que vai ser sintetizada, a nossa timina, ao invés de estar se ligando a uma adenina, ela está se ligando a uma guanina. Isso é uma mutação por substituição. A substituição, ela pode ser por transição, se a gente tem alterações entre purinas, né? Se uma adenina ela vai ser alterada por uma guanina. E a gente tem de transversão, quando a gente tem uma purina sendo substituída por uma pirimidina. Nós temos uma deleção ou deficiência quando pula-se uma base. Por exemplo, essa timina deveria estar ligada a uma adenina, só que quando foi sintetizada a fita nova, essa timina foi pulada. Não ligaram nenhum nucleotídeo a ela. Então, isso faz com que nós tenhamos uma mudança na fase de leitura. Porque se nós lemos em códons e sequências de 3, então aqui teremos um A, um C, um A, um T, TC. Só que na de baixo nós leremos TGT e AGC, pulando o nucleotídeo que estaria aqui. E por isso existe essa mudança de fase. E essa mudança de fase, ela também pode acontecer a partir da mutação de inserção. A inserção, ela vai ser quando adiciona-se novos nucleotídeos nessa sequência. Aqui a gente tem a inserção de uma guanina e de uma citosina, que não estavam antes na molécula, que não estavam antes na fita original. E isso também faz com que haja uma mudança na fase de leitura. Então, essas mutações, elas podem acontecer de 3 maneiras. Ela pode ser uma mutação silenciosa, porque a alteração da base, por exemplo, de um GAA para um GAG, mudamos o A para um G, ainda sintetiza o mesmo aminoácido, ainda vai codificar o mesmo aminoácido, que é a glutamina. Se nós temos uma mutação sentido errado, significa que a alteração da base vai produzir um aminoácido diferente, vai codificar um aminoácido diferente. E a mutação sem sentido, que é quando a base é alterada e com isso nós temos um códon de parada. Por que isso é ruim? Porque um códon de parada vai fazer com que a síntese pare, vai fazer com que não aconteça mais a síntese. Então, às vezes, uma proteína não vai ter o tamanho dela ou vai fazer com que prejudique a formação dessa proteína, que não seja produzida proteína nenhuma, ou que seja uma proteína que não vai desempenhar função. E com isso, nós terminamos a aula de hoje. Na próxima aula, falaremos sobre a primeira parte de citologia. Veremos um pouquinho sobre teorias celulares e sobre a origem das células. Então é isso, por hoje é só, e nos vemos na próxima aula!